Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Livecast. Hoje eu vou conversar com a Ojana. A Ojana é coach comportamental. É uma pessoa maravilhosa que vai falar pra gente do tema Vida com Equilíbrio. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo sobre autoconhecimento, sobre dependência emocional, sobre relacionamentos, sobre escolhas conscientes. Cada vez convidados assim mais interessantes que trazem temas assim muito importantes para o nosso dia a dia, para o nosso autodesenvolvimento. E eu tenho certeza que você que acompanha o Livecast verdadeiramente vai tirar muitos e muitos sempre trazer conteúdos que agregam demais para o teu dia a dia, para o teu estilo de vida. A Jana já chegou aqui, seja muito bem-vindo. Grande prazer ter você passando por aqui de vez em quando. Olá, Jana, tudo Olá, bem? tudo bem? Espero que Tudo agora vá, ótimo. né? Estamos conseguindo ouvir bem? Está me ouvindo bem? Tá boa a transmissão para você hoje? Sim, e a minha para você, como que está? Travando muito de levinho, mas estou te ouvindo bem, ô Jana. Seja muito bem-vinda, viu? Eu estava te Obrigada. apresentando aqui, falando que o bate-papo hoje aqui é sobre vida com leveza, né, ô Jana? Mas antes disso, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, porque tem muita coisa boa para a gente conversar, não é verdade? Perfeito. Para mim também tá travando um pouco, Alex. A gente tá com conexão estranha nós dois aqui de internet, hein? É verdade, E Jana. eu mudei de novo de lugar e eu tô mais perto ainda do Wi-Fi em relação a ontem. Vamos ver. Quem está aqui nos ouvindo, só me sinaliza, por favor, se está me ouvindo bem ou se está travando. E o Alex também me fala se está me ouvindo ou se está travando. Tá travando menos que ontem, ô Jana. Vamos tentar seguir o fluxo e ver se a gente consegue chegar até o fim. Então vamos lá. Bom, prazer, meu nome é Eugênia Pavani, trabalho hoje atualmente com valorização à vida, com qualidade de vida, né? E com a felicidade propriamente dito. Então, assim, é muito bom estar aqui com o Alex e trazer um pouco desse meu conhecimento, só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu espero que já consiga, dentro deste pouco, vocês já conseguirem fazer uma diferença no dia a dia, né? No modo de viver, no modo de pensar. E que eu sempre falo, né, Alex? Se aproveitar 1% do que eu falei, já tá bom. Se conseguir pôr em prática, então, melhor ainda, né? Com certeza, Jana. Eu acho que todo o intuito, sabe, dessas conversas, desses bate-papos, sempre é realmente levar conversas que façam sentido para as pessoas que estão buscando se autodesenvolver, que estão buscando realmente, sabe, fazer algumas mudanças que às vezes no dia a dia, eu imagino, né, a gente que está mais voltado à questão do autoconhecimento e faz parte, de certa forma, do nosso trabalho, a gente está muito envolvido naturalmente com esses temas, né? Mas para a pessoa que tem, de repente, um trabalho que é diferente, para ela, às vezes, é uma coisa que vem de vez em quando. E como faz falta, né, eu imagino, porque para a gente que está sempre ali conectado com o conhecimento, já é um desafio muito grande, né, Jana? Imagina para quem tem uma rotina que às vezes consegue ver um bate-papo. Então, a nossa ideia aqui é todos os dias convidados maravilhosos que estão envolvidos com a questão de autoconhecimento em todas as áreas, né? Estou com você que é coach comportamental, mais tarde estou com a Hunter que é DJ e estuda essa questão de comportamento e física quântica também, tem aplicado muita coisa, estou super curioso para saber o que ela vai trazer para a gente. Então, a ideia realmente é que a gente tenha esse bate-papo muito produtivo e consiga agregar valor e ajudar, aí, de repente, quem está buscando alguma reflexão. E você não tem nem o que dizer, né, Eugênio? Eu compartilhei alguns trechos, alguns posts do teu Instagram ontem aqui nos meus stories, e essa questão de vida leve, de equilíbrio emocional, tudo é um pacote, não é mesmo, Jana? Sim, obrigada até, né, por ter compartilhado alguns posts nos seus stories, agradeço bastante. E essa questão, né, Alex, eu trago já há muitos anos, né? Então, assim, às vezes as pessoas podem falar assim, ela passou a ter uma vida mais leve do dia para a noite. Não, né? A gente vai colhendo resultados de acordo com aquilo que nós vamos plantando. O Jana nunca se estressa. Não, me estressa. Então, eu vou trazer alguns pontos também, Alex, que estão nos bastidores, para as pessoas entenderem que tudo vai ser sempre uma questão de escolha, né? Então, eu começo até, inclusive, fazendo uma provocação, né? Fazendo uma reflexão para quem está aqui nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois, né? O que você realmente está escolhendo viver? Qual é a forma como você escolhe viver? E normalmente a gente muda uma atitude ou muda um pensamento, infelizmente, pela dor, né? Ou até pelo amor.
Só que muitas das pessoas acabam mudando pela dor. E isso é um tanto quanto difícil de entender, porque assim, existem tantas formas preventivas de você mudar pelo amor e não ter que esperar uma dor para ter que mudar. Então aqui já vai uma provocação para quem está, não só aqui ao vivo, mas para quem vai ouvir depois. Você está vivendo as suas escolhas, né? Você está escolhendo viver como? De forma mais leve, né? Você está escolhendo viver de uma forma mais não tão leve, mas você se acha incapaz. Então, como que é isso para você? Porque às vezes as pessoas me falam, Alex, uma vez eu recebi uma mensagem assim, você está sempre feliz, tal, 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 que chá que você toma? Né? E aí vai a receita do chá que eu tomo. Eu tomo chá do autoconhecimento, eu tomo chá da gratidão, né? Eu tomo chá das escolhas. Então, tudo isso faz parte do meu dia a dia. E eu tomo muita água. Mas, brincadeiras à parte, essa questão aí dos chás que a gente toma, né? É bem isso. Para que nós possamos entender que tudo realmente é feito de escolhas. E eu tô preocupada aqui com a nossa conexão, eu não sei se tá travando aí para você, como que tá, Alex? Tá, tá picotando um pouquinho, Jana. Mas hoje eu quero conversar com você, assim, olha, nós vamos ter que ativar nossa perseverança e mesmo que a gente precise gravar outra live, para a live ficar gravada e a gente trabalhar esse conteúdo, mas já que a gente está aqui, vamos bater um papo. Você tá me ouvindo bem ou também tá picotando para você? Ó, o Everton falou que tá Ó, perfeita. Que bacana. então, tem uma pessoa que falou que tá perfeita. A Obrigado, Elisete Everton. acabou de entrar aqui agora, deixa eu ver. Elisete, fala pra gente como que tá a transmissão para você, se você tá ouvindo. O áudio tá bom? Não tá picotando, Everton? Para quem tá aí? Ó, Elisete, boa tarde, Elisete. Como que está o meu áudio para você e como que está o áudio do Alex? Por gentileza, Elisete, compartilha aqui com a gente, por favor. Será que a conexão tá Vamos fazer um picotando só teste? entre nós aqui, Alex? Que sacanagem, hein? Sacanagem mesmo, né? A gente se ouve picotado e o povo a gente bem pra caramba. Pô, que legal. Então, se tá boa pra Então, como você a transmissão, assim? eu Aí, ó, a acredito que Elisete a hora que falou a que gente tá. salvar. Que legal. Bom, tá ótimo então. Então a gente pode seguir. Então, estamos nos entendendo, vamos seguir. Muito obrigado, Lisete. Muito obrigado, Everton. Você sabe que você falou de chazinho aí? Eu já tive experiências com o chá da ayahuasca. Você já ouviu falar? Já ouviu falar. Eu já tive algumas experiências com o chá da ayahuasca, mas olha, posso te garantir, nem com o chazinho da ayahuasca, se a gente não gerar autoconsciência, dá certo, viu, Jana? Porque é como você estava falando, é uma questão assim de uma escolha, de um estilo de vida. E é algo que a gente precisa ir trabalhando com o tempo, né? Porque isso não é uma decisão que vai acontecer da noite para o dia, né? Quer dizer, a decisão em si, ela acontece, mas a partir desta decisão é que começam os desafios. E aquela coisa, né? A gente só cresce na adversidade, né? Então, parece que as pessoas às vezes falam para mim assim, Alex, quanto mais eu peço paciência, mais gente aparece para me perturbar. Mas, claro, não tem outra forma de você ter paciência a não ser nos momentos que as coisas estão. Ter paciência quando tudo está bem, você não precisa de paciência, né? Você precisa de paciência quando o bicho está pegando mesmo, que você tem que respirar fundo, e aí é que a gente vai se conhecendo nesse processo, né, Eugênio? Porque acho que até você deve perceber isso também, os processos pessoais e emocionais, eles são muito fortes e grande parte das vezes as pessoas não os reconhecem. Você percebe isso? Sim, você está falando da questão da paciência, né? Quando você pede para ter paciência, aí sim que você vai ter mais situações ainda que vão te tirar dessa paciência. Então peça para ter sabedoria, que aí você vai ter situações para você ter aprendizado, né? O caminho do autoconhecimento, que é um dos chás que eu tomo já há mais de 7 anos, é o melhor caminho, é o melhor chá que tem para você tomar, né? É aquele chá gostoso que você vai se conhecendo todos os dias, é aquele chá que você vai se permitindo a saber aquilo que de fato te faz bem e aquilo que de fato não vai te fazer tão bem. Então, quando a gente fala de escolhas, eu falo, por exemplo meu, eu escolho o que eu vou assistir. A escolha está na nossa mão, né, Alex? O controle está na nossa mão. Então, eu escolho o que eu quero assistir. Se eu vou acordar logo cedo e vou colocar noticiários sangrentos, como que você acredita que será o seu dia? Já começa por aí, né? Então, eu escolho o que eu vou ouvir. Agora, olha que interessante, né?
Meu marido adora heavy metal. Teoricamente é um som pesado, né? Só que para ele remete leveza. Olha que legal. Então, as escolhas têm que remeter à sua essência, né? Ao seu bem-estar. Agora, eu não conheço pessoas, aí o Alex pode me falar se conhece ou não, pessoas que quando assistem muitos noticiários ruins, se ao término consegue estar bem. Aí se consegue, a gente tem que conversar com o psiquiatra. Mas assim, são questões de escolhas que estão 100% na sua mão. Então, o autoconhecimento, ele é um caminho árduo, mas é um caminho de libertação, é um caminho que você vai se libertando dos pesos, vai se libertando das crenças limitantes. E quanto mais você vai se libertando disso, mais você vai ficando leve e naturalmente na sua essência, né? Então, é uma questão Sim, bem assim, de escolhas mesmo. Eu vou falar isso, acho que a live inteira, né? Tudo vai ser uma questão de escolhas, né? sim. Eu acho que a questão que você colocou é muito difícil uma pessoa que se inunda de informações negativas conseguir ficar bem, porque acho que aí entra a questão do nosso conhecimento da mente mesmo, né? A gente muitas vezes desconsidera o poder do nosso inconsciente, seja para o positivo, seja entre aspas para o negativo, né? Então vamos pensar uma pessoa que de repente ela está ali assistindo 3, 4 horas ou sei lá, 40 minutos de um programa Uhum, de morte, tragédia, isso gera sensações internas. Eu gosto muito do Bruno uhum. Gimenez, talvez você o conheça, e o Bruno Gimenez ele fala uma coisa assim, para o inconsciente não existe realidade ou imaginação. Tudo que você sente, para ele, é real. Então, ou seja, se eu estou envolto em situações que têm cenas de tragédia, de medo, isso começa a gerar um sentimento que muitas vezes a pessoa ela não percebe, vamos dizer assim, claramente, mas começa a gerar inseguranças, ela já começa a absorver esse medo num projeto novo, ela começa a absorver esse Uhum. medo num trabalho diferente que ela queria fazer, ela já começa a não, vamos dizer assim, confiar tanto em si mesma, e isso tem muitas vezes a influência do meio externo, né? É aquela questão, não é uma ideia da gente fingir que as coisas não acontecem, mas imergir nesses acontecimentos, além de não auxiliar, também gera mais medo, né, Jana? Sim, e às vezes a pessoa está tão no automático, né? Tão acostumada a assistir desde criança, ou seja lá o que for, que ela não percebe que ela mesma já está vivendo num mundo pesado naturalmente. Ó, a Elisete falou que agora travou. E agora, Elisete, travou eu? Travou o Alex? Quem que travou aí para você? Sinaliza aqui pra gente, por favor. E aí as pessoas estão tão no automático, Alex, estão naquela questão do costume do assistir, que elas realmente não se dão conta do quanto elas já estão vivendo uma vida pesada, né, sem se dar conta disso. E com uma das primeiras coisas que eu trago, né, para os meus coaches é a gente faz sessão semanal. Procura, entre uma sessão e outra, diminuir a quantidade de informações ruins que você está se autoalimentando. E a gente volta a se falar na sessão seguinte, né? Quanto peso você está deixando de ingerir? Porque quando você ingere essas informações ruins, você está ingerindo um peso imenso dentro do seu organismo. E isso realmente vai te deixando mais leve, mais pesado, né? Mais inseguro, como você mesmo disse. Só que, infelizmente, você não percebe, porque está teoricamente no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? E aí alguém precisa vir te tirar desse vulcão para você conseguir entender esse processo negativo que você está vivendo. E Sim. agora, hein? Travou para mim, travou para a Elisete, para você. E agora, hein? Agora eu fiquei na dúvida, que a Elisete falou que travou. Eu também. Bom, eu tava te ouvindo com os cortes, mas tava te ouvindo, consegui entender bem o que você trouxe. É, mas a gente vai ser perseverante, Jane. Mas que essa live a gente vai fazer assim de uma forma. Tudo é treino, que a gente vai. Se a gente precisa treinar umas 10 vezes, vocês têm a disponibilidade de tempo, a gente vai treinando. Mas olha, quando ficar boa, vai ser top, viu? Garanto pra ti. Pra você Ó, continua bom. ó, Obrigado, então, Everton. deixa eu te falar uma coisa, Alex. Sabe o que que eu acho? As pessoas estão fazendo isso. As pessoas não, a internet está fazendo isso para ver se o que eu falo, o que você fala, é realmente verdadeiro. Porque se a É gente entrar em verdade. contradição, a gente não fala depois.
Ó, a Elisete falou que É agora verdade. destravou. Ufa. Ô, Elisete, quem que estava travado? Eu ou o Alex? Até para a gente tentar entender a questão da conexão e fazer um equilíbrio aqui. Isso. Se vocês puderem dando É esses teste de feedbacks paciência. aí, valeu, Que Everton, é isso mesmo. excelente. Olha, fiquem muito tranquilo vocês também que estão assistindo com a gente aí. Se vier algum insight, quiser colocar uma questão, um comentário, participem, tá? Fiquem muito à vontade. A gente está fazendo um bate-papo. A ideia do livecast é realmente a gente trocar uma ideia, bater um papo. Eu e a Ojana, a gente não combinou um tema específico. A gente tinha o slogan que a Ojana trouxe, que é a questão da vida leve, então a gente direciona. Mas sobre tanta coisa, né, Ojana? Sim. Ó, a Elisete falou que nós dois estamos travando. Tinha Ah, parado ela tudo, falou que então. tinha. Tá. É, mas tá certo, ó. Eu acho que é isso. Eu acho que essa leveza, vou até aproveitar essa nossa live travada. Eu acho que quando a gente começa a entender, tá travando, respira, né? Respira, tenta entender o que está acontecendo, né? Use isso ao seu favor. Então, assim, a gente tentou a live ontem e travou muito mais do que está travando agora, né, Alex? O porquê, a gente não tem resposta do porquê, né? Agora está ótimo, vamos que vamos. Então, vamos embora, Elisete. Só que vamos aproveitar isso como um aprendizado, né? Vamos trazer isso para a nossa vida, fazer uma analogia. Em muitos momentos, a nossa vida também trava. E aí, se a gente se desespera, a gente não encontra solução, né? Então, o que a gente tem que começar a entender? A sair da questão de olhar para o problema e começar a olhar para a solução daquele problema. E eu já vi tanta gente sendo extremamente criativa em fases críticas que se deu melhor do que como estava antes. Mas por quê? Porque se permitiu a estar naquele momento de forma leve, de forma presente, né? Com presença na ação e com ação na presença. Então, assim, vou trazer para o nosso dia a dia aqui. Nossa live está travando? Vamos continuar até a hora que alguém falar assim, ó, gente, para tudo, porque agora realmente não estou entendendo mais nada. Mas o pouco que já entendeu, que você consiga já começar a pôr em prática, né? Trazer todo esse aprendizado para o nosso dia a dia é autoconhecimento também. Então, Sim. não perder a paciência, né? Ser leve nas situações, por piores que elas possam ser, e respirar. São coisas Sim. que realmente te faz muito bem e te ajuda fisicamente e até a sua questão de saúde emocional. É verdade, Jana. Parece que existe uma contradição interna, porque a gente quer mudança e ao mesmo tempo tem medo das mudanças. E muitas vezes a gente acha que o caminho de mudança ele vai ser um caminho de fluidez, mas não leva em consideração que toda escolha é uma renúncia, né? Para nascer um novo eu, tem que morrer o velho eu, e muitas vezes a gente tem muito medo de deixar esse velho eu morrer com alguns comportamentos, com algumas ideias, com apegos, com dependências, sentimentos que mantêm a gente conectado num certo padrão de vida e não nos deixam, sinceramente, ir para um outro nível de novos comportamentos, de novas escolhas, né? Parece que quando a gente começa a se abrir mais, a observar mais, a vida ela está aberta todo o tempo para a gente, só que somos nós que nos fechamos, porque a gente condiciona muito os resultados, né? E isso começa a gerar um processo, parece que tão pesado, que de repente começa a dar tudo errado do lado, mas eu acredito muito, Jana, que por mais que seja muito desafiador lidar com problemas, problemas, na verdade, são chamados à mudança, tá? Porque eu Uhum, acho que aqui uhum. entra uma coisa muito importante, a gente tem que observar o quanto que a gente acredita que cada um realmente tem aquele fardo, vamos dizer assim, tem aquele peso ou aquele problema, mas de acordo com o que está pronto para carregar. Porque o problema não é o problema, né? O problema é quando a gente dimensiona isso muito e se coloca inferior. E aí entra na posição da vítima, né? E aí acabou, né? A gente entra na posição da vítima, só nos resta esperar um salvador. Mas quem é o salvador? É a gente mesmo, né, Eugênio? Quando você traz essa questão, né, da pessoa entrar numa posição de vítima, isso daí me lembra muito a questão da dependência emocional. Porque quando as pessoas têm uma dependência emocional muito grande, ela se entra numa posição de vítima, se vitimiza, até porque as outras pessoas vão acolher, né? Vão dar cá, ai, tadinho do Alex, nossa, que dó, você viu o que aconteceu com ele, né? Ah, vamos lá, vamos tentar ampará-lo.
E aí acontece, entra a pessoa que é a vítima, né, que tem essa dependência emocional, e entra uma pessoa que tem uma dependência emocional de querer ajudar. Então, ambas acabam não se ajudando, porque na verdade elas estão com dependências emocionais muito grandes, uma no sentido de, olha que isso daí são 3 lives, né? Mas uma no sentido de eu preciso cuidar do Alex, porque tadinho dele, né? Ou seja, eu vou fugir da minha vida, né? Eu vou fugir da minha própria vida, mas porque o Alex precisa de mim. O Alex, como vítima, também não consegue cuidar da vida dele, mas ele depende da outra pessoa emocionalmente falando. Aí vira um ciclo vicioso. A Ojana não consegue se autoevoluir porque a Ojana ela tem que cuidar do Alex. Na verdade, não. Na verdade, a Ojana está fugindo da própria vida dela com a desculpa de que tem que cuidar do Alex. E o Alex, por si só, não consegue crescer porque já se dependeu da Ojana e a Ojana dependeu do Alex. Dá para entender? Mas não é um Total- ciclo vicioso? Totalmente. E que quanto mais passa o tempo, mais ele gera uma, vamos dizer assim, se a gente tiver como ilustrar, em vez da gente se conectar com as pessoas, a gente se enrosca. E é isso que começa a Uhum. travar, porque nenhum consegue ir para um lado, nem outro consegue para o outro, e aí vira uma troca de cobranças, e aí começam os problemas no próprio relacionamento, e a falta de conseguir assumir o que é seu, nossa, gera uma troca de projeções, ô Jana, que vai gerando uma cadeia de eventos que vai abalando tudo. Parte profissional, parte pessoal, autoestima, né? Gera um processo assim muito complicado, que se a pessoa com certeza ela não estiver atenta, ela vai adoecer. Ela vai chegar um momento que o psicológico dela não aguenta, porque ela vai se ver num mar de problemas, né? Ela vai chegar num ponto que ela vai falar assim, mas sou tudo eu, né? Tudo eu que cuido, tudo eu que vou atrás, só eu que faço as coisas aqui. Mas espera lá, qual foi o momento que você pegou essa responsabilidade para você e não deu a chance da outra pessoa se conhecer e se evoluir também? Porque quando a gente deixa, eu não vou falar que eu vou deixar o Alex se ferrar, modo de dizer, né? Mas, por exemplo, se eu não permito que o Alex tenta entender e resolver o próprio problema dele, primeiro, eu estou subestimando a capacidade do Alex de poder ser melhor. E, consequentemente, eu estou impedindo de crescer. E, por consequência, eu também me impeço de crescer. E aí a vida realmente vai ficar pesada. Porque quando gera essa dependência emocional um do outro, como você mesmo disse, né? Que acaba se entrelaçando e não se fortalecendo, aí tudo fica mais pesado, é lógico. Porque você não permite que o outro cresça, porque se o outro crescer, de quem que eu vou cuidar agora? Eu não sei cuidar da minha própria vida. Eu só sei cuidar da vida do outro. Então, tudo é uma Totalmente, questão de Adriano. autoconhecimento, né? Isso daí realmente pesa demais a vida. Eu fiquei muito surpreso nas primeiras vezes que eu comecei a entender essa questão de processo de identidade, né? Porque a gente cresce, assim, sei lá, numa vida comum que esses tipos de assunto, eles, pelo menos na minha época, eu sou de 82, tá, Jana, mas ficava aquela ideia, esse tipo de coisa é para psicóloga, para psiquiatra, não é um conhecimento que teria que ser, de certa forma, geral. E eu acho que isso é um completo equívoco. Eu acho que todas as pessoas deviam ter na escola matérias que direcionassem ela a conhecer quem é ela mesma e como ela funciona. Porque de nada adianta eu ter PhD, MBA, doutorado, se eu não acredito em quem eu sou, se eu não confio em mim mesmo, e se eu não estou pronto para realmente ousar, me arriscar a situações que eu vou ter que lidar com a frustração, porque nem de vitória só a gente vive, né? Então, acho que quando a gente acaba caindo nesses processos, a primeira coisa, foi interessante para mim, sabe, quando veio uma questão pela primeira vez de que o que nós somos hoje é uma interpretação da nossa história, né? Porque até então eu tinha aquela coisa só, vamos dizer assim, o autoconhecimento só baseado na mente cognitiva. Então a mente Uhum. cognitiva, ela esquece de algumas coisas, deixa para lá, mas não passava para mim a informação de que no meu inconsciente nada era esquecido.
que todas as emoções que eu tinha vivenciado até mesmo no período de gestação da minha mãe para mim, ainda estavam armazenadas ali e influenciando diretamente no meu comportamento. Que todas as mágoas que eu tinha, os perdões que eu não tinha liberado, as situações negativas que eu tinha, entre aspas, esquecido, na verdade nunca tinham sido esquecidas e faziam parte de alguma forma de quem eu era. Então, a partir desse momento, a gente começa a querer realmente fazer uma limpeza nesse cenário todo, né? Porque isso muitas vezes vai travando e aí vai gerando uma descrença tão grande na gente, que é onde a gente vai se conectando com pessoas e, vamos dizer assim, se apoiando nelas mais do que deveria. E aí o que era amor vira dependência. Né? Aquela coisa, a pessoa, o casal separa e você ouve lá na televisão, o cara matou por amor. Quem matou por amor? Ninguém mata por amor. Amor não prende, amor liberta. Mas na teoria é fácil entender isso. Mas e quando eu tenho que lidar com os sentimentos que eu tenho? E muitas vezes a gente tem medo, né, Eugênio? Quando a gente aprende, né, a lidar com os nossos próprios sentimentos, eu faço muito isso, né? Eu utilizo as minhas vulnerabilidades como forças impulsionadoras. Então, qual que é hoje, né, uma das formas leves que eu uso para eu viver? Eu me permito a ficar estressada. Claro, eu preciso da evasão desse sentimento. Senão eu viro uma panela de pressão. Só que ao mesmo tempo que eu permito isso, eu me permito a voltar mais rápido. Porque eu sei o malefício que o estresse causa no meu corpo. E aí, de novo, vem uma questão de escolha. Eu vou ficar ingerindo hormônios não. Eu vou ficar ingerindo sentimentos ruins no meu corpo ou eu vou ficar ingerindo sentimentos bons? Né? Eu não preciso ser mãe de Ná, não preciso ler carta para saber como que vai ser o seu futuro daqui 2, 3, 4, 10 anos. Basta eu ver o seu comportamento hoje. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, Alex, eu encontro depois de 10, 15 anos, aí eu falo, gente, o que será que aconteceu com essa pessoa? Sabe? Você fala, bom, mas não era de se esperar, né? Afinal de contas, no passado ela fazia isso e isso. Então a gente consegue ter essa ideia a partir do momento que a gente começa a entender atitudes que ela está tendo, né? Oi, Paulinha, tudo bem? A Paula Paulinho estava aqui esses dias que eu vi. Paulinha, fala pra gente se a conexão tá boa, se você tá me ouvindo bem, se você tá ouvindo o Alex bem, tá bom? Só sinaliza aqui pra gente, por favor. Então, Alex, eu acho que assim, o caminho, né, como você já trouxe, o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho árduo? É um caminho de espinhos? Só que tem muitas flores no caminho também. Sim. E ele é um caminho de liberdade, né? Ele é um caminho libertador. Para realmente você ter uma qualidade de vida melhor, para você realmente ter mais leveza, você precisa partir da premissa de se autoconhecer. E antes de tudo isso, né, você precisa partir do questão de permitir-se a ter esta vida. Está sim, estou ouvindo muito bem. Ó, Alex, é só nós dois mesmo. Vocês não têm noção de como tá a transmissão para nós, mas que bom que tá bom. Aí depois a gente vai salvar o vídeo limpinho a transmissão. Tá ótimo, que maravilha. Então tá, então, né? Aí o pessoal vai até rir a hora que vai ficar vendo a gente falando, mas tá travando, tá travando. Então, assim, permita-se né? Vou aproveitar que a Paulinha tá aqui. A mesma forma como você se alimenta de alimentos mesmo, arroz, feijão, nananã, você se alimenta de informação. Então, comece a observar no seu dia a dia qual é a qualidade das informações que você está ingerindo no seu organismo. Sim. E qual é a quantidade de situações que você está se vendo quando você assiste. Porque a gente atrai demais, né? Então você começa a ver muita violência, hora ou outra vai acabar acontecendo do teu lado. A gente atrai, nós somos imã, né? Se você fala muito de falta de, falta de, falta de, hora ou outra vai faltar dentro da sua casa. Então essa mentalidade, gente, não é mágica, né? Mas se vocês puderem ler o livro O Poder da Magia, a Magia, né, que é o poder da gratidão, vocês vão ver que realmente acontece, né? Não é mágica, não é uma coisa que a gente inventou, é uma coisa que realmente atrai, e isso é fato, está comprovado já isso, né? Totalmente, Eugênio. Sabe que tem uma coisa que eu acredito muito? Que
a questão da afinidade, eu ouvi uma vez assim, né? Ah, observa o que você está se conectando para você perceber a si mesmo. E é mais simples do que parece entender essa frase, porque se tem um momento, por exemplo, que a pessoa está ali mais conectada com tragédia, com problema, é muito provável que ela está reprimindo alguns conflitos internos e internamente aquilo está ressoando com ela. Porque pensa, de repente a pessoa ela começa a buscar um conhecimento mais leve, vamos dizer assim, ela começa a, de repente, sei lá, se interessar por meditação ou por paz mental, enfim, é muito provável que ela já não vai ter tanta afinidade com esse tipo de assunto. Eu me percebo muito nesses momentos, sabia? Porque às vezes a gente Uhum, não uhum. percebe, né? A gente vai indo, só que de repente eu começo a observar o que que me está me atraindo, né? Hoje minha televisão praticamente é o YouTube, eu não assisto televisão há muito tempo. Então ali, obviamente, você tem diversos tipos de conteúdo. E às vezes a gente cai nesse processo e não percebe. Passa 1, 2 dias e fala, caramba, eu tô assistindo bastante isso aqui, né? Mas isso aqui é o quê? Ah, isso aqui de repente, sei lá, é uma pessoa que está até agindo por bem, mas ela está trabalhando em cima de muitos problemas, ou seja, situações e cenários de conflito. E é nesses momentos que eu procuro começar a fazer essa investigação interna. Que conflito será que eu estou aqui que está me ressoando com isso? Porque eu sei que nos momentos que eu estou, de repente, num período de desenvolvimento, de expansão, são outras coisas que vão me atraindo, né? Eu acho que existem várias formas de falar sobre isso, mas até mesmo podemos falar como se fosse uma lei da atração mesmo. A gente atrai aquilo que está em ressonância com o que a gente está sentindo. Eu acho que, eu não sei como é que você vê isso, mas eu vejo uma conexão muito direta entre o universo interno e o universo externo, sabe? Eu realmente acredito muito que o externo, ele é um reflexo do interno. Mas não no sentido das coisas em si, quer dizer, os carros estão lá, os prédios estão lá, isso independente do que eu sinta. Mas existem muitas possibilidades de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Se a gente para pensar agora, nesse exato momento, tem atrocidades acontecendo, mas também tem coisas boas acontecendo. Tem pessoas nesse momento que estão nascendo, pessoas que estão morrendo, pessoas que hoje receberam notícia que foram promovidas no emprego, pessoas que receberam notícia que foram demitidas no emprego. Tem uma série de coisas. A questão é, disso tudo, o que está me conectando mais? Porque quando eu começo a entrar num estado interno de querer me desenvolver, eu vou canalizando a minha percepção para ficar identificada com aquilo que está ressoando comigo. Então eu acredito que a gente se percebe muito internamente, refletindo e prestando atenção no que nós estamos observando externamente. Você quer ver um exercício muito legal? É, faz um tempinho já, eu estava num desafio, se a Paulinha até estiver aqui, ela vai lembrar. E naquele desafio a gente tinha uma meta que estava relacionada a um Porsche, não a comprar o Porsche propriamente dito, tá, gente? Mas ao carro, enfim, não vou contar o desafio inteiro, mas eu quero simbolizar a questão do Porsche, tá? Alex, eu acho que em X anos da minha vida, se eu devo ter visto um ou dois Porsches, foi muito. E olha que louco, naquele período do desafio, eu vi dois Porsches. Não, eu vi um Porsche 2 vezes seguido, quase que na porta da minha casa, né? 2 ruas aqui da minha casa. Aí eu falei, caramba, esse Porsche sempre estava aí, eu nunca reparei, ou esse Porsche nasceu aí, né? Ou seja, olha a conexão, né? É muito louco isso, gente. Eu estava participando de um desafio, o desafio estava relacionado a um Porsche, e de repente, por 2 dias consecutivos, eu vejo um Porsche parado 2 quarteirões da minha casa. Então, assim, quando você começa a sintonizar algumas coisas, tô a fim de comprar, sei lá, uma camiseta azul. Tô dando um exemplo, tá? Você vai começar a ver um monte de gente de camiseta azul na sua frente. Repara isso, se não estou falando a verdade. Eu tenho certeza que vocês já passaram por algo igual ou parecido a isso. Quando você coloca alguma coisa em mente, parece que aquilo começa a vir na tua frente de uma forma muito intensa, né? E quando você coloca coisas ruins na sua vida, também acontece a mesma coisa. Eu estou participando de um Sim. outro grupo, e nesse grupo tem uma pessoa que ele fala muito a palavra falta disso, falta daquilo, falta daquilo. Gente, olha só o que aconteceu com ele em 15 dias. Já roubaram o cartão dele, e era de aproximação, deram uma limpa no banco, já bloquearam a conta dele das redes sociais. Ou seja, parece que não, mas ele está realmente atraindo a falta de alguma coisa. Então, quando Sim. você tem uma mentalidade muito de escassez, a abundância passa longe da sua vida, né? Ó, eu passei a ver Porsche em todo lugar, inclusive no meu condomínio de diversos modelos.
É isso. A Paulinha estava no desafio junto comigo no mesmo período. Então, realmente, isso é fato, né? O mundo externo realmente mostra muito do seu interno, né? E vice-versa. O que o Alex falou é fato, né? Então, de novo, né? Tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de se permitir a. Ô, Jana, como fazer para ter uma vida mais leve no mundo de guerra? Nós estamos vivendo numa questão de guerra, seja ela guerra na Ucrânia, ou seja ela uma guerra financeira, mas não deixa de ser uma guerra, né? Como o Alex também disse, tem muitas pessoas nesse exato momento sendo contratadas, sendo promovidas. Tem muitas pessoas que estão sintonizadas numa frequência muito maior, muito mais elevada. E se você continuar pensando, agora eu quero uma. Ah, eu também quero um Porsche na minha garagem, né? Lógico. Então, se você continuar vibrando, né, naquela faixa vibracional da guerra, né, mas o Jano, o preço da gasolina está absurdo. Sim, concordo. Mas o que, que nós podemos fazer hoje? Né? O que, que a gente pode conseguir mudar na nossa vida para que a gente consiga ter um mínimo de conforto possível? Então, assim, é difícil falar disso, é super difícil, né, Alex? Porque às vezes as pessoas me questionam isso, né? Como ter uma vida mais leve para alguém que está vivendo em vulnerabilidade? A partir do momento que aquela pessoa se permite a sair dessa vulnerabilidade, eu tenho certeza que ela tem que se permitir a isso. A hora que ela se permite a isso, você pode ter certeza que muitas coisas vão começar a acontecer de forma diferente na vida dela. Aí basta Sim, ela ter com esse certeza. olhar, né? Basta ela ter esse cuidado de entender esses sinais também, né? Então, Sim. é que as pessoas vão achar que a gente é meio doido, mas, gente, é tudo tá dentro da sua mente, né? A forma como você se posiciona perante a vida é a forma como você escolhe viver. E aí você escolhe viver como? É verdade, Jana. Eu acho que é interessante porque quando a gente começa a aprofundar no autoconhecimento, ó, o Marcelo entrou e chega, bem-vindo, Marcelo. O Marcelo vai estar com a gente aqui também. Quando a gente começa a aprofundar no autoconhecimento, chega um momento que a coisa ela começa a ficar num ponto que parece que ela fica até realmente quase que mística nessa questão da gente Uhum, começar a refletir. O Jung falava, ele trazia isso, né? Quem olha para fora dorme, mas para quem olha para dentro desperta. E aí a gente vai conectando as coisas aqui e é daí que eu acredito muito que vem muitas dessas teorias de que nós que criamos a nossa realidade, né? Eu acho um assunto muito interessante, inclusive semana que vem eu vou ter alguns participantes para a gente aprofundar bastante essa questão, por que que nós criamos essa realidade, né? Ah, você falou do exemplo, né, do Porsche, da camiseta azul, tal. A psicologia tem um artigo referente à percepção seletiva, né? Isso dá a ideia que a nossa mente ela é como se fosse um Google e tudo aquilo que está passando mais forte na minha mente é como se fosse o que eu digito e isso tem uma tendência a buscar na realidade externa. Então eu vou direcionando a minha percepção. Tem até uns estudos bem interessantes sobre isso, Jana. Tem um estudo que uhum, uhum, mostra que, contrariando as estatísticas, cidades, por exemplo, no trânsito, que tem menos ciclistas, são as que mais têm acidentes. Por quê? Porque na uhum. cidade onde tem muitos ciclistas, já está condicionado na cabeça do motorista buscar isso, na realidade, de perceber. E nas que não tem, para ele, ele não registra a cena. Isso é muito interessante. Tem um documentário no YouTube, não sei se você já teve a oportunidade de ver, chama O Cérebro Inconsciente. São duas partes. Quando você assiste esse documentário, é impressionante, porque a gente realmente percebe que talvez 10, 15% apenas do nosso dia a gente está verdadeiramente consciente, o resto é o inconsciente que está agindo. Exato, E aí é que está o exato. ponto, né? Porque se eu não tenho consciência sobre isso, não estou, como você mesma disse, aqui no agora, vai ficar muito difícil gerar mudanças para minha vida, porque eu olho os dias passando no calendário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas internamente eu estou vivendo o mesmo dia todo dia e não entendo por que que as coisas não mudam. Fica aquela sensação de que algo precisa acontecer externo para ter um gatilho interno, quando na verdade é o contrário. Eu preciso Uhum, uhum. começar a mover algo interno para que aí eu abra possibilidades do externo se manifestar e aí sim as mudanças comecem a acontecer. O que eu fui vendo, Giana, foi a conexão desses dois processos na questão dessa percepção da vida
Só que aí também entrando e voltando para a questão do processo de identidade, porque aí é onde vai entrar até a parte mais terapêutica do processo, não tem outra palavra para dizer. Né? História de vida, relação com pai e mãe, questão de quanto a pessoa consegue perdoar ou não perdoar, porque eu acredito muito que a gente sofre muito mais pelo amor que a gente não expressa do que pelo amor que a gente Uhum. não recebe. E muitas Uhum. vezes, de repente, quantas e quantas vezes nos treinamentos, porque você via que a pessoa amava a mãe, amava o pai, só que pelo comportamento da mãe ou do pai, a pessoa não se permitia sentir aquilo que ela sentia. E aí é onde ela vai condicionar isso para um relacionamento, ela vai externalizar isso com excesso de comida, com gasto e por aí vai, né? Você deve perceber isso nos seus atendimentos também, né? Olha só que legal, ó, a Paulinha colocou assim, ó. Espera lá. Seja grato por toda pequena conquista, toda pequena evolução. Aceite toda pequena oportunidade, ela é condizente com quem você é naquele momento. E isso é verdadeiro, né? Isso é o poder da gratidão mesmo. Porque a partir do momento que a gente entende e aceita, a gente consegue mudar. A partir do momento que a gente entende, aceita e sabe para onde ir, a gente consegue mudar. Porque também tem isso, né? Eu quero mudar de vida, eu já estou cansada, não aguento mais. Mas o que você quer mudar? E para onde você quer ir? E às vezes as pessoas não sabem responder isso. Eu já cheguei uma vez, nossa, eu vou falar sinceramente para você, aquela vez me deu uma pontinha de raiva, mas depois eu falei, não, tudo bem, deixa a raiva passar que não é o momento. Eu perguntei para a pessoa o que de pior poderia acontecer na vida dela, né? E ela falou que seria um divórcio. O divórcio seria a pior situação que poderia acontecer naquele momento. E aí eu falei assim para ela, falei, então tá, então a partir desse momento a gente começa a sua mudança para que o divórcio não aconteça. O divórcio não aconteceu, Alex, mas ela também não mudou. E aí eu fiquei me perguntando, será que ela sabia de fato o que ela estava dizendo? Será que ela sabia de fato qual era a mudança que ela tinha que ter? Porque o que aconteceu? Envolveram tantos sentimentos nessa história, né? Entre o pior que poderia acontecer com o não acontecer, que ela acabou fica hoje, depois de quase 6 meses, eu conversei com ela de novo, a gente não continuou o processo, ela falou que não queria mais, que ela já estava ótima, ela mesmo se deu uma alta, vamos dizer assim, né? E hoje, depois de uns 6 meses, eu falei assim, e aí, como que tá a sua vida? Ah, tá a mesma de sempre. Eu falei, você tá divorciada? Não, não tô, mas tá por um fio. E aí? E aí a gente pergunta, né? Nossa, a pessoa sabe o que está acontecendo, a pessoa sabe o que precisa fazer e não consegue tomar atitude, né? Então, às vezes, algumas pessoas me questionam isso também. Por que a pessoa não consegue tomar atitude? De novo, né? A dependência emocional é muito grande. E muitas vezes o que a pessoa espera não é a Ogiana conduzi-la para um processo de autoconhecimento. Às vezes a pessoa espera que a Ogiana pegue ela no colo, atravesse a ponte com ela no colo e coloque ela do outro lado da ponte. Só que ela não teve a construção da vida dela. Né? Quem fez tudo isso por ela fui eu e não ela. E aí a leveza não vai chegar do mesmo jeito. Porque por mais que eu atravesse com ela na ponte no meu colo, ela não passou pelo processo. E ela vai chegar do outro lado da ponte exatamente igual, sem mudar absolutamente nada. Né? Então, às vezes, as pessoas também esperam isso da gente, né, Alex? Eu não sei no seu caso, mas de mim, às vezes, as pessoas esperam que eu dê o bolo pronto com a colher ou com o garfo e a faca para que ela só coma. E nem ensine a receita se precisar, se melhor ainda. Mas não, gente. Para você ter essa vida leve, para você ter uma vida com plenitude, é importante que você passe pelo processo. Pode ser doloroso, pode não ser, mas esse processo ele é fundamental para que haja uma reforma íntima, para que haja realmente uma transformação de dentro para fora. Sim. A Paulinha, obrigada, Paulinha. Você está conseguindo nos ouvir de boa, Paula? Está travando? É que vocês Vou não têm noção, perguntar a isso. gente nem consegue acreditar que vocês estão dizendo que tá boa a transmissão, vocês não têm noção mesmo como tá aqui, A mas que gente bom que está tá boa. acreditando, mas é que eles não estão aqui, né, Alex? Eles não estão vendo que eu estou travando para você e você está travando para mim. Que bom que tá tudo bem para vocês aí. Bom, Ô, Jana,
qual a coisa que você se sentiu confortável? Qual foi o momento mais desafiador que você já passou na sua vida? Olha, foi em 2014, esse daí é marco da minha vida, né? Quando eu tive uma chefe que era a chefe, assim, tipo, super. Não vou trazer palavras ruins, não, tá? Tá muito de boa, a Paulinha falou. Mas foi um momento assim, foi desafiador porque pensa em você ter alguém que te chefia, que te lidera, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com teus valores, e pelo contrário, tenta te boicotar a todo instante. Então, por 2 anos, eu tinha certeza que eu ia ser demitida a cada dia que se passava. Então, eu acordava e já levava minha carteira de trabalho na bolsa. Por 2 anos eu fiz isso. Eu já deixava a carteira na minha bolsa porque eu tinha certeza que eu ia ser mandada embora, porque realmente o nosso santo não bateu. Não é culpa dela e não é culpa minha. A gente não se deu bem. Só que, o que aconteceu? Nesse desafio, eu cresci demais. Eu não tinha maturidade suficiente para entender aquilo naquele momento. Eu fui entender depois, hein? Mas nesse desafio, eu procurei fazer o oposto daquele mal que estava me causando. Então eu falei assim, não, pera lá. Se ela está me causando tanto mal assim, então eu vou fazer o oposto. Porque eu não quero causar o mal a ela que ela está causando a mim. Então foi um desafio imenso de ter que extrair de dentro de mim conhecimento que eu não tinha, né? Forças que eu não tinha, flexibilidade, resiliência, um monte de habilidades que hoje faz parte, né, do nosso dia a dia, que na época, há bons anos atrás, era bem vista, mas hoje está muito mais bem vista, e eu tive que extrair tudo isso de dentro de mim. E foi aí onde eu encontrei a formação em coaching. E eu falei, opa, realmente agora aqui é o meu caminho. Então, por pior que ela pudesse ser na minha vida ali, eu só usei para o meu lado bom. E muitas pessoas falavam assim para mim, nossa, fulana só pisa em você, só te trata mal, e você tá sempre rindo, né? Tá sempre com um sorriso no rosto. Sabe qual que era a minha resposta? Ela não tá fazendo mal a mim, o mal tá dentro dela, não tá em mim. Né? Ela tá precisando pôr esse mal para fora, e por infelicidade do destino, tá sendo em mim. Só que como eu não quero recebê-lo, eu tô devolvendo pro universo. E cabe ao universo fazer o que quiser. Mas foram 2 anos, assim, tipo, de levantar e não querer ir trabalhar, né? De realmente. E aí, lá naquela época, eu comecei a desenhar minha transição de carreira. Então, hoje eu cheguei onde eu estou. Hoje eu trabalhei muito isso, né? Demorei 6 a 7 anos, né? E realmente eu cheguei onde eu estou hoje por conta de um desafio. Por isso que eu falei, né? A gente muda pelo amor ou pela dor. Então, hoje, o que eu costumo falar para os meus coaches, né? Cara, eu já passei por isso, né? Eu já mudei pela dor. É muito difícil. Deixa eu te ensinar a mudar pelo amor, que é muito mais gostoso. Ou, vamos se prevenir, vamos se planejar, né? Não tem aquela, como se diz? A questão da prevenção mesmo, né? A gente consegue prevenir muitas coisas, inclusive doenças emocionais que podem virar físicas. A gente consegue prevenir. Então, esse desafio foi assim, imagina você levantando 2 anos na sua vida, todos os dias, tendo a certeza que você ia ser mandado embora. Eu fui, tá, Alex? Mas depois de 7. Porque aí eu já tinha desenhado minha transição de carreira, já tinha desenhado meu planejamento, aí realmente era o momento exato no meu desligamento, né? Mas por 2 anos, naquele período não, né? Então, aquele desafio foi tão grande dentro de mim que eu consegui trazer toda a experiência negativa para o positivo e ainda ser promovida dentro da mesma empresa, né? Então, isso para mim foi uma conquista. E aí eu aprendi muitas coisas. E eu queria muito que na época tivesse um Alex me mentorando, sabe? Tivesse alguém ali do meu lado. Que às vezes a gente. Não que eu não fosse passar por aquele processo, mas eu passaria de uma forma mais leve, eu passaria de uma forma mais tranquila. E hoje é o que eu busco levar para os meus coaches, né? Eu precisei um dia ter alguém do meu lado que hoje você tem.
Então aproveita, Sim. né? Utilize isso de uma forma coerente, consciente e com sabedoria, né? Quanto tempo você está atuando como coach, Jana? Ó, carreira solo, vamos dizer assim, né? 2 anos, mas atuando desde 2014, porque aí eu atuava no paralelo, né? Tanto na empresa com a qual eu trabalhava, eu atuava lá dentro, atendia externo, e agora eu só realmente estou há 2 anos sozinha, vamos dizer assim. Mas desde 2014 que eu atuo e trabalho na área. Fala uma coisa, como é que é para você? Porque nesse tempo você já atendeu muitas pessoas. E uma das coisas que eu sinto, e acho que todos nós que trabalhamos com pessoas sentem, é que a gente ganha um presente muito grande, porque quando a gente começa a atender muitas pessoas, a gente começa a perceber padrões que são mais fortes. Questões que muitas vezes são mais incomuns de serem trabalhadas com as pessoas. Eu queria, assim, ouvir na tua percepção, qual é o ponto que você sente que é quase que comum entre todas as pessoas que vêm te buscar, para que elas comecem a fazer um movimento? Qual que é a questão mais forte que elas trazem para o processo? Olha, dentro das pessoas que eu venho atendendo já há um tempo, que eu consegui padronizar, não é padronizar, né, mas como você mesmo disse, né, mais comum, as pessoas se veem estagnadas na vida e não sabem o porquê, né, e realmente a frase é muito clara, né, hoje na minha vida tá uma, né, e eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Então, assim, o que, que eu percebo? São pessoas que estão perdidas no bom sentido, tá, gente? Mas perdidas no sentido de que, olha, eu já percorri por tantos caminhos e não consegui encontrar nada que me satisfaça, não consegui encontrar nada que realmente me deixe mais pleno e feliz. E aí, de repente, a pessoa se depara na minha frente ou se depara no meu Instagram, qualquer coisa do gênero, e aí vem perguntar que chá que eu tomo, né? O que, que eu faço, porque querem ter uma vida parecida com a minha e tudo mais. Então, assim, são pessoas que eu vejo que querem crescer, né? Que entendam que precisam melhorar por questões de crenças limitantes e pessoas que precisam de ajuda, porque sozinha realmente não vão conseguir. Porque a gente precisa até ser sincero no sentido de que tem pessoas que conseguem trilhar sozinhas, e ok, né? Só que 90% das pessoas precisam realmente ter alguém ao seu lado. Eu preciso, eu precisei, eu sempre vou precisar, né? Não é porque sou coach, não é porque atuo desde 2014 que não vou precisar ter um mentor. Antes de estar aqui na live com vocês, eu estava em reunião com o meu mentor. Então, assim, são pessoas que eu vejo hoje que, assim, ô Jana, cheguei num ponto da minha vida que parece que nada do que eu fiz valeu a pena. E eu preciso sair disso. Né? Então, tirar ela meio que Sim, do olho do furacão, né? É um padrão, assim, meio de pessoas que acabam... E é transição de carreira, né, Alex? Isso daí é... O estagnar também está muito envolvido a questão de transição de carreira também. sim. E me fala uma coisa, você percebe nas pessoas, como é que é a sua visão das pessoas nessa questão da valorização do trabalho? Você falou algo que eu senti muito interessante, que assim, a gente sempre tem muita dificuldade de vender aquilo que a gente não compra, né? Nós temos a clareza, assim, que até por estar auxiliando pessoas, precisamos de pessoas nos auxiliando, né? E normalmente esse serviço ele tem um valor. Ele tem um valor porque, assim, ele é o tipo de trabalho que, da mesma forma que o nosso, não importa, não é que não importa o conteúdo que a gente tem, o conteúdo é relevante, mas se a pessoa ela pegar esse conteúdo e não souber o que fazer, ele não vai servir para nada. Então, de repente, a gente vai fazer uma sessão individual com o mentor. Ah, sei lá, 500, 600 reais a hora, depende do mentor, e esse é um mentor que cobra barato ainda, né? Muitas vezes isso é quase o preço de um pacote de sessões. Você sente que as pessoas elas estão mais abertas a valorizar esse investimento, Jana? Ou ainda vem muito aquela questão de eu acho que eu paguei e você vai me dar o resultado? Eu já tive os dois tipos de pessoa. Eu acho que eu paguei e você tem a obrigação de me dar o resultado. E aquela pessoa que investe, que sabe que depende dela também, né? Então, hoje, assim, como que eu vejo, né? Existem pessoas que acreditam que o dinheiro compram, inclusive resultados de mudança interior. É impossível, já vou falar aqui, né? E tem pessoas que acreditam que sim, né? Que esse investimento é um investimento e não um gasto. Porque às vezes as pessoas também acham que isso passa a ser um gasto. Ah, eu prefiro comprar. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Eu prefiro comprar um celular a fazer um processo de coaching com você ou com qualquer outra pessoa que seja. Ok,
Ok. Se o seu celular vai te trazer bem-estar, vai te trazer plenitude, vai te trazer autoconhecimento, vai te trazer uma vida mais leve, ok, né? Agora, se você quer algo duradouro, algo que realmente permaneça na sua vida, o celular daqui a pouco você vai ter que trocar. Então, aí depende do seu ponto de vista e da sua escolha, né? Então, assim, as pessoas não dão valor, às vezes, não dão valor nenhum, e acabam que jogando o valor, por ser um valor teoricamente alto, nas nossas mãos no sentido de, se eu estou te pagando tudo isso, então cabe a você me dar o resultado. Quando, na verdade, nós dois sabemos que o resultado só parte da pessoa, né? Então, não depende só de mim, pelo contrário, eu vou conduzir. Eu gosto de dar um exemplo aqui, Alex, que você vai, acho que até para as pessoas entenderem, é legal isso, as pessoas entenderem como é. Imagine você, né? Você quer começar a correr e você não tem a mínima ideia de como que se começa a correr. Ô, Jane, é só pegar o tênis, pôr e sair. Não. Tem um processo imenso antes disso acontecer. E você precisa de alguém, de um treinador físico que te conduza a esse processo. Nós, coaches, somos esse treinador, mas quem vai correr é você e não a gente. Né? Nós vamos te ensinar a correr de forma certa, nós vamos te ensinar a ter posicionamento correto, né? Nós vamos te ensinar as técnicas, mas quem vai correr é você. Agora, se você quiser correr sozinho, você pode causar depois danos maiores no seu joelho, dores nas costas, dores musculares, enfim, N outras coisas, por você estar fazendo algo sozinho, que você não tem o conhecimento de um profissional para te ajudar. E aí, por que, que as pessoas pagam para um profissional para te ajudar a correr, né? E de repente não investem num coach para te ajudar a se autodesenvolver? Porque o nosso é intangível e o correr, querendo ou não, é algo mais tangível. Então, quando a coisa está no abstrato, né? Quando a pessoa não consegue ter palpavelmente aquilo na mão, fica mais difícil para ela investir. Agora, quando que ela vai investir de uma forma consciente, né? E realmente vai entender o devido valor? Quando ela vê realmente a mudança acontecendo e os ganhos que vai ter mediante aquele processo. Então, acho que existem vários tipos de pessoas e aqui comigo tem de tudo. Desde aquelas pessoas que falam, já eu estou pagando o processo e você me entrega o resultado pronto, até aquela que entende o processo verdadeiro. Aquela, ó, os passarinhos vão começar a fazer parte da live. Aquela pessoa que paga querendo que eu entregue o processo pronto, eu já meio que... Desculpa, Alex, mas eu não quero o dinheiro da pessoa. Né? Se fosse para eu querer o dinheiro da pessoa, né? Eu quero a transformação dela. Então, muitas vezes eu não aceito como cliente. Mesmo a pessoa pagando. Até porque o resultado da pessoa, de certa forma, é o nosso resultado também, né? Eu acho que até num sistema assim, lógico, de pessoas e pessoas. Se a pessoa não está comprometida, não tem milagre que faça com que ela mude. Mas uma vez que ela entrou dentro do processo, é uma cocriação, né? E a gente, obviamente, tem como a valorização desse trabalho os resultados. Que, como você disse, por um lado são resultados que muitas vezes eles não são, vamos dizer assim, tão mensuráveis no sentido físico, como, por exemplo, correr, vai lá e corre. É um resultado mais interno, mas que compensação, quando ele se manifesta no externo, ele tem uma transformação incrível, né? Que muitas vezes ele desbloqueia muitas áreas para a pessoa, porque é aquela questão, não tem como a gente fazer só um trabalho comportamental baseado em técnicas e em ferramentas. Eu lembro quando comecei na carreira como coach, um pouco depois algumas pessoas iam fazer a formação, aí ela chegou, Alex, me fala, de repente, me dá uma força, como é que eu coloco, de repente, para mim as 12 sessões, 12 ferramentas? Mas, cara, vai com calma com as ferramentas, porque se você encher a pessoa de ferramentas, você não vai chegar em lugar nenhum, a ferramenta é norte, ela não é o processo em si. Porque ela ajuda, claro, você traçar um perfil comportamental ajuda pra caramba, você tem um norte ali, você traçar uma gestão de tempo como a tríade do tempo, te dá informações riquíssimas, mas não é isso que vai gerar a mudança efetiva na pessoa. É realmente essa questão, primeiro, da clareza, né, Eugênio? Dela saber onde ela quer ir, o que ela quer realmente desenvolver para a vida dela. E aí é uma questão que conecta com o que você falou com um exemplo diferente. Eu costumo dizer assim, olha, esse processo não é um processo que eu pego na sua mão e digo, vamos para lá. É um processo que eu pego na sua mão e digo, para onde vamos?
Porque é Uhum, você que vai uhum. me direcionar. Alex, eu quero ir para lá. Então, ok, eu vou usar as minhas habilidades, eu vou usar, de repente, o meu conhecimento para te ajudar a lidar com as adversidades desse processo. Até porque trabalhar o autoconhecimento, longe de não ter problema, é ao contrário. Trabalhar o autoconhecimento é estar resiliente para lidar com os problemas. Porque se eu ficar na É, eu, utopia de que agora eu tenho autoconhecimento e não vou mais ter problema, poxa, já está com problema já, né? se eu ficar no autoconhecimento e não tiver mais problema, eu não tô mais nesse mundo. É verdade, tá pronto para ir para outro plano já. Exatamente. Eu costumo dizer assim, né? Eu não tenho problema. Eu tenho oportunidades de resolver uma situação de diversas formas diferentes, né? Sim, Eu não erro, mas o que acontece é que às vezes sai um resultado diferente daquele que eu esperava. Então eu aprendi com aquilo também. Eu não tenho pontos fracos, né? Eu tenho pontos a serem melhorados. Então tudo isso é uma mudança de mentalidade. Ah, Jana, como você é metida, credo? Não, eu tenho um autoconhecimento, né? E aí eu consigo transformar isso de uma forma leve para mim. E é isso que é sim, legal, né, Alex? Eu tenho vulnerabilidades, só que eu as uso como âncoras e impulsionadoras. São ferramentas, gente, que durante um processo, durante uma metodologia, um curso, um workshop, você vai aprendendo a usar na sua vida do dia a dia. É simples assim. Um parafuso não se coloca com martelo, sim, né? Um prego não se coloca com uma furadeira. E às vezes, o que que acontece? O nosso coach tem um martelo na mão e um parafuso. Cabe a gente fazer esse exato. ajuste de ferramentas certas para o momento certo. E aí é onde a pessoa consegue, nossa, mas era tão simples assim, mas ela estava com a ferramenta errada. Né? Então, isso é um Exato. processo legal, né? Você encontrar as ferramentas certas para os momentos certos, né? Sim, é isso mesmo. Ô, Jana, eu queria que você deixasse uma mensagem positiva aqui, mas eu vou te fazer uma proposta aqui no ar aqui. A gente está aqui já aí quase uma hora. A Dani e a Elisete, né? É isso, elas estão acompanhando a gente aqui, firme e forte com a gente desde o começo. A Dani segue minha página, a Elisete acho que segue a sua, tá? Dani, super recomendo, siga a Jana. Elisete, seja bem-vindo ao livecast. Mas o que você acha aí de a gente fazer uma sessão experimental? Eu faço uma para a Elisete e você faz uma para a Dani, se elas aceitarem. Você aceita? Pode fazer. Aliás, também, ó, a Elisete tá, do meu perfil, a Fabiola, a Flá. Nossa, gente, então uma galera aqui das meninas já seguem o Alex também, tá? Já seguem o Alex, a gente já vai fazendo, ó, a Flávia, a Elisete, eu não sei se o Du tá aqui ainda, Não, ó, mas eu acho que. para mim, quem tá realmente é só a Elisete e a Dani, tá? É só elas que estão mesmo. Elas ficaram Então tá. firme e forte com a gente aí, Do tá? Então começo. aí, eu tô. Opa! Ó, Dani, chama a Ojana lá no privado dela e vê com ela como que pode ser. E Elisete, seja muito bem-vinda. Pode me chamar no privado, se você, lógico, se vocês aceitarem. A gente, acho que é uma honra. A gente nunca sabe qual vai ser uma oportunidade da gente ganhar algo diferente ou movimentar algo diferente, né? Se vocês estão aqui com a Uhum. gente, é porque realmente é Eu algo que não está tô chamando a vendo a atenção. Dani aqui, viu, Alex? Depois você. Deixa eu ver, Ah, cadê a Dani? Dani? mas tá aí, dá um oi aí, Bom, Dani. Caiu uma mensagem dela agora de pouco. tá. Mas assim, quem tá aqui, que não é do meu perfil, ou melhor, quem tá aqui que é do meu perfil, já segue o Alex, obviamente. E aqui, ó, a Dani. Ah, Dani, aí, ó. Super aceito. A Dani Aí, Poncel, é isso? isso, ela mesma. Manda um oi pra gente. Jana, deixa uma mensagem positiva pra gente fechar com chave de ouro essa live. Eu acho que vai ter outra live, tá? Eu vou gravar essa aqui, tenho quase certeza que vai ficar boa, mas vai ter outra. Alex, grava essa, porque eu quero muito assistir essa live, porque as pessoas estão falando que nós não estamos travando, e nós estamos travando para nós, então tá tudo certo. Gente, eu acredito que assim, ó, as mensagens que eu gosto muito de trazer, né, se permita viver o momento, né, permita-se estar presente de forma plena.
E uma coisa que eu sempre escuto e sempre vou falar, eu não vim no mundo para não ser, no mínimo, feliz. Então, assim, permita-se ser feliz, né? Esteja aberta à felicidade, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso mundo, por mais difícil que ela seja. Então, assim, ó, por uma vida mais leve, não é impossível. Eu garanto isso para você, tá? E por mais que estejamos passando dificuldade, Alex, é agora, é esse momento que a gente realmente precisa ter uma vida mais leve, para que as dificuldades se diluam e para que a gente consiga sobreviver, né? E a gente está passando por um momento tão tenso no mundo. Se nós não vivermos de forma leve, o mundo não vai viver. Eu sei que era uma mensagem rápida, mas eu preciso falar isso. Ó. Eu conversei com uma pessoa hoje também, e ele está lançando um livro, amanhã, inclusive. Vou até trocar uma ideia com ele. E ele falou assim: Jana, a gente precisa de pessoas mais humanas. Né? A gente precisa de pessoas que tenham essa visão como eu tenho, como você tem, como muitas pessoas que estão ao seu redor têm. Então, gente, vamos plantar realmente a leveza, vamos plantar realmente o amor. Porque senão a guerra não vai acabar, as discussões não vão acabar e os conflitos não vão acabar. Mas se a gente começar a plantar a leveza, se a gente começar a plantar o amor, eles vão amenizar. E a gente realmente vai ter uma vida mais leve. Se fizer sentido isso para vocês, comecem hoje mesmo. Segue o Alex? Segue eu. Já é um bom caminho. Jana, que prazer enorme conversar com você. Mesmo te ouvindo picotado, foi muito bom eu captar essa energia positiva que eu tinha certeza que você ia trazer. E a gente vai tentar de novo, porque eu quero ter o prazer também de te ouvir numa sintonia maravilhosa, viu? Mas que bom que eu tô quase crente que a hora que eu salvar a live aqui, vai ficar ótima a live. É que realmente aqui Eu do assim bastidor, espero, né? pra nós tava... Se vocês repararem, a gente até dava uma esperadinha quando um parava de falar e o outro, porque a gente não sabia se a pessoa tinha parado ou se estava travando. Mas que bom que deu tudo certo, né, Jana? Mas foi divertido e é leve, né? Então, assim, ó, grava assim, Alex, que eu quero ver a gravação, quero ver se tá picotado ou não. E a gente faz várias outras. Conte comigo sempre. Estou à disposição. Gratidão, minha querida. Dani, muito obrigado. Lisete, muito obrigado. Uma boa tarde para você. E às 9 horas eu volto hoje com a Neila DJ para ver como que é a carreira do DJ. Tenho muita curiosidade com muita profissão, estou aproveitando isso aqui hoje, Ana. Então, as pessoas que eu tenho curiosidade, eu chamo e falo. Como é que vai parar de DJ? Como é que de repente você foi para aí? E aí vai surgindo os papos. Eu vou estar com um rapaz, inclusive, acho que vai ser no dia 4/4. Ele é cadeirante e ele está tirando a carteira de piloto agora. Carteira de piloto, pratica esportes radicais. Ó, tá vivendo melhor que eu. Graças a Deus. Uau! Incrível. Vou ver se eu consigo estar presente também. Obrigado, viu, Jana? Um beijão, fica com Obrigado. Deus. Elisete, Dani, Beijo, boa fica tarde com pra Deus. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.